Muito bem, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, aqui é o professor João Moreno. Estamos de volta com mais um tema: por que o justo morre tão cedo? Antes de respondermos a esta pergunta, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Precisamos da sua ajuda para crescer. Não se esqueça também de passar no nosso blog. Lá tem mais de 400 artigos teológicos na área da psicologia, na área da educação. Muito bem, voltamos, e a grande pergunta é: por que o justo morre tão cedo? A tristeza de um funeral revela reações humanas diante da morte. Na verdade, a morte e todo o ritual que vem após são carregados de sentimentos, ideias culturais, religiosidade, ritos, fé, etc. Os sentimentos são ainda mais fortes quando uma pessoa justa, amada pela sociedade, parte inesperadamente. Surge então um grande questionamento: por que os justos morrem tão cedo, enquanto muitos ímpios demoram a morrer? Bom, aqui responderei a primeira parte da pergunta: por que os justos morrem tão cedo? Em outro momento, responderei a segunda parte da pergunta: por que os ímpios demoram a morrer? Vamos falar então sobre alguns ideais que permeiam o julgamento das pessoas sobre a morte dos justos. Sabemos que a morte dos justos é cercada por diversos ideais populares, familiares, sociais, religiosos, etc. Vejamos pelo menos dois ideais. O ideal de que o justo que morreu não deveria ter morrido. Este pensamento é compreensível e parte daqueles que amavam a pessoa que partiu. Porém, ele não explica a razão das mortes dos justos. O ideal de que a pessoa morreu no tempo. Você já ouviu alguém dizer: chegou o tempo dele ou dela? Bom, em muitos casos isso não é totalmente correto. Há muita gente que apressa o dia da morte, inclusive muitos justos. Vejamos. O motorista que passa da velocidade da via, o carro bate em um buraco e a consequência, você já sabe. A pessoa que não pode comer gordura, sal, mas insiste em ser imprudente na alimentação. O resultado qual é? A morte. Pessoas que não têm controle sobre a alimentação. Resultado: obesidade mórbida, doenças e colapso do corpo. Motoristas que decidem dirigir com sono. O resultado é a morte. Há muitas outras situações que, ao meu ver, levam as pessoas à morte. E Deus não tem nada a ver com as atitudes que causaram essas mortes. Não acredito, por exemplo, que o Senhor predestinou um motorista para morrer de sono ao volante, ou que um motorista foi predestinado para ultrapassar a velocidade da via e, com isso, morrer. Deus não faz isso. Alguns podem até dizer: não, mas Deus controla tudo. Sim, essa afirmação, porém, não cabe no contexto desta matéria. Deus pode controlar tudo o que quiser, mas Ele não usa o seu poder para ficar interferindo nas decisões humanas. É a lei da semeadura que foi instituída pelo próprio Deus. Por isso, acredito que muitas mortes são consequências de decisões imprudentes, inclusive muitas mortes de justos. Muito bem, antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho. E olha aí uma novidade: está quase pronto o livro Comunicação e Linguagem, um caminho excelente para a prática de como escrever bem e se comunicar melhor. Está na fase da correção, o volume 1, serão 3 livros. Bom, precisamos entender que a pergunta por que o justo morre tão cedo está acompanhada de uma pergunta latente: por que o ímpio demora a morrer? Na verdade, é uma comparação com a longevidade de muitos ímpios, pessoas que cometem maldade, pecam, prejudicam os outros. É preciso esclarecer aqui que nada tem a ver a morte de um justo com a longevidade dos ímpios. Deus vê de outra maneira. Em outro vídeo nós falaremos sobre por que muitos ímpios demoram a morrer, tá ok? Nós precisamos entender que não há uma idade bíblica mínima para o justo viver. Vamos ver o que o Salmo 116, verso 15 diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas por que a morte dos santos é preciosa para Deus? O Eterno se alegra com a morte dos salvos? Como Deus enxerga a morte do justo? Bem, nós precisamos falar aqui sobre o valor da morte do justo para Deus. Diferente do que sente pela morte do ímpio,
Deus se alegra com a morte dos justos. Em Ezequiel 33 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas com relação à morte do justo, Deus tem prazer, é preciosa para Deus. Mas por que isso? Será que Deus é mau? Não, jamais. Analisemos isso sob um ponto de vista teológico e bíblico, e não sobre o ponto de vista dos nossos sentimentos. Vamos lá. A vida e o mundo espirituais são melhores do que a vida aqui na Terra. Há sim vida após a morte. E Deus, mais do que ninguém, sabe a realidade da vida espiritual, conhece profundamente o mundo espiritual, afinal, Ele mesmo é o seu Criador. Diante disso, Ele conhece a diferença entre o mundo espiritual, que o justo adentrará, e o mundo material, que nós estamos. Precisamos entender também que adentrar no mundo espiritual é uma coroação para o justo que morre. Quem continua na esfera humana, terrena, é afetado por todos os sentimentos humanos e limitado pela humanidade. O reino celestial é uma premiação para quem morre em santidade. Quem morre em santidade alcança a maior vitória. Não servimos a Deus para alcançar bens materiais, para termos fama. Nos sacrificamos para alcançar o céu, viver com Cristo. Quem morre alcança essa vitória. Não precisa mais lutar contra o pecado, nem enfrentar a oposição do diabo e nem enfrentar doenças e limitações. Adentrar no reino de Deus é a maior vitória que o justo pode ter. A morte é um descanso para o justo. Sobre isto, Apocalipse 14:13 diz: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora dormem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Preste bem atenção na importância desta informação. Foi uma ordem expressa para João: escreve. Mas o Espírito Santo lembrou a João: olha, esta informação não pode faltar. Ou seja, o Espírito Santo está mostrando para João e para nós a importância da morte dos justos. Eles descansam dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Sobre o descanso aqui, precisamos entender que a vida espiritual é muito árdua. Há fadigas espirituais, intelectuais, fadigas sentimentais, fadigas físicas. E muita gente não tem estrutura para enfrentar certas situações. Isso independe da idade. Tem pessoas que têm estrutura para viver 60, 70, 80 anos tranquilamente, mas tem pessoas que com 40 anos, dependendo da experiência que teve do mundo espiritual, na esfera cristã, que já está cansada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Então, para essas pessoas que Deus guarda, a Bíblia está dizendo: a morte é um descanso. Sobre as suas obras o seguem, é interessante isso daqui. Todos nós temos obras para fazer para Deus. Temos objetivos estabelecidos por Deus. E eu acredito que muita gente que já cumpriu com o propósito de Deus para a vida dela, chegou o tempo de Deus guardar. Aquilo que você fez para Deus aqui na terra, as obras, a Bíblia diz que seguirão para que você seja recompensado no céu. Então eu acredito que muita gente que morre, na nossa visão, aparentemente antes do tempo de idade, morre com menos de 50, menos de 40, na verdade, dentro do ponto de vista de Deus, já era a época de guardar. Porque nós não sabemos como é que estava o cansaço espiritual, mental, psicológico, físico daquela pessoa. Nós não sabemos como é que estava a estrutura espiritual daquela pessoa. E também nós não sabemos se ela já cumpriu com tudo que Deus tinha para ela aqui na terra. Não nos esqueçamos que o justo é uma joia para Deus. É o maior resultado da obra de Cristo. Jesus não veio salvar o pecador, então, quando um justo morre, isso é um prêmio para Deus, é fruto da obra do Calvário. Deus não tem prazer em perder um santo para o pecado. Cristo morreu por todos os homens, para salvar todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Quando o justo morre, vai ao céu. E como eu falei, é a maior premiação para Jesus. Correto? Quem foi que salvou? Os homens de toda tribo, língua, povo e nação, de acordo com Apocalipse 5:9, e Jesus. Então, o justo como joia de Deus e para Deus, quando morre, ele vai para Deus. É a maior premiação de Deus. E aqui está explicado porque para Deus a morte do justo é preciosa, porque uma joia está indo para o controle eterno do Pai.
Não nos esqueçamos que a morte de um justo mexe com a dinâmica do céu. A Bíblia não diz claramente como o justo é recebido no céu, mas indica que os anjos levam o espírito do justo para o paraíso. Lucas 16 e 22. Ora, se os anjos levam o espírito de um justo ao céu, isso deixa claro que Deus responsabilizou os anjos por esse serviço. Mas por que será que o justo precisa ser acompanhado por anjos até o céu? Não é por meio dos demônios tentarem levar o espírito do justo para o inferno. Jamais. Os demônios não podem quebrar ordens determinadas por Deus. Já está determinado que o justo vai para o céu e o ímpio para o inferno. Demônio não tem poder sobre isso. Jamais fariam isso. Santo não entra no inferno, assim como o pecador não entra no céu. Na minha visão, é um cortejo, um acompanhamento para uma recepção maior que será no céu. Esta recepção, a Bíblia não diz como é. Diante do que foi escrito, fica claro para nós sabermos o porquê de a morte de um justo ser preciosa para Deus. O justo é a maior joia de Deus, o maior fruto da obra vicária de Cristo, o alvo de toda graça. Assim, morrer é para o justo sua maior vitória e para Deus, podemos dizer em linguagem humana, seu maior presente, sua maior joia, sua principal aquisição através do sangue de Jesus. Então, muda a pergunta, por que será que o justo morre cedo? Não é assim. Tira essa ideia de que Deus não está no controle da morte do justo, tá bom? Então a pergunta não é, por que o justo morre cedo, né? Devemos mudar a pergunta. A pergunta é, qual será o valor da morte do justo para Deus? Nós precisamos enxergar as coisas do ponto de vista divino, tá bom? É por isso que muitas das vezes ele não cura o justo. A gente ora para Deus curar, ora, e quando a pessoa morre a gente acha que Deus não respondeu a nossa oração. Isso é orgulho nosso. Nós queremos privar Deus de ter uma joia no céu para que essa pessoa fique aqui na terra sofrendo, passiva de tentação e de pecado. Então Deus sabe o que faz e quando Ele permite o justo morrer, seja de que forma for, na época certa, ou ainda que o justo antecipe sua morte, como por exemplo, pisou no acelerador e errou, Deus está no controle dessa morte para levar o justo até o céu. Aguardem outros vídeos sobre este tema, essa temática, né? Tem a morte do ímpio, eu falarei sobre antecipação de morte. E não se esqueça, na linha do tempo aqui do canal, tem muitos vídeos de teologia e também tem várias dicas sobre português. Um abraço, Deus abençoe você. Esse é o desejo do professor João Moreno e da irmã Azenate Basílio.